Tá todo mundo ensinando as crianças, as pessoas a se viciar no jogo do tigrinho, na tal das bets, e um monte de coisa ruim que destrói a vida financeira das pessoas. Agora, o conhecimento importante sobre finanças, para as pessoas não se endividarem, para as pessoas poderem acumular patrimônio, que é um conhecimento fácil, esse ninguém ensina. Porque se ensinar, é ruim para os bancos. É ruim para as empresas de apostas, é ruim para aqueles que trazem um monte de vícios para as nossas vidas. A gente, mais uma vez, resolveu enfrentar essas pessoas e preparou uma aula revolucionária. O Guia para a Liberdade Financeira. O passo a passo para você aprender a cuidar do seu dinheiro, das suas finanças, de uma maneira que vai te permitir não se endividar, ou se tiver endividado, sair das suas dívidas e acumular esse patrimônio que vai te trazer paz de espírito e segurança para levar uma boa vida. E se prepara para participar com a família toda. A aula vai acontecer dia 13 de outubro, um domingo, às 8 horas da noite. Se inscreve e a gente se encontra lá. Muito bem, pessoal, está começando o Desperta de hoje, segunda-feira, 7 de outubro, 7h03 da manhã, estamos começando o Desperta pós-eleições, pós-primeiro turno, tem muita coisa por aqui. Hoje eu já vou avisando que eu não dormi mesmo, devo ter dormido 1h20, sei lá. Não consegui dormir, eu não sei quem conseguiu dormir, por favor, quem tá no chat, me diga, vocês conseguiram dormir? Eu tentei, mas não deu muito certo. Aliás, Jimmy, vou te pedir uma gentileza, por favor. Eu passei um café e deixei lá, pode pegar para mim, por favor? Acabei de passar o café, se eu não tomar esse café eu vou dormir, vou cair no meio do programa. Como vocês estão por aí, pessoal? Estão bem? Estão vivos? Está todo mundo acordado? Espero que sim. Vai chegando aí, vai dizendo de onde você está assistindo a este programa. Muito bom dia, muito bem-vindos para quem está já no nosso chat, para quem está nos acompanhando em outros lugares do Brasil também. É muito bom ter a companhia de vocês todos aqui. O nosso programa está ao vivo em todas as redes sociais, em vários canais do YouTube, também lá nas redes sociais variadas, YouTube, Twitter não mais, né? Twitter morreu. Aí, valeu, Jimmy, obrigado, meu querido. O Twitter morreu, né? Na Twitch, no Instagram, no Facebook, se você quiser nos acompanhar pela televisão também, estamos ao vivo na TV Quirino Morena, Bahia, na TVT em São Paulo, na Pop TV em Porto Alegre, também em 3 rádios, emissoras de rádio em São Paulo, na Rádio Cantareira, na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. É muito bom ter a companhia de todo mundo. Olha só, ontem a gente fez uma cobertura de eleições que entrou para a história. Para a história. Entramos ao vivo às 5 horas, assim que abriram as urnas, fomos até os resultados finais, chegamos a fazer quase 70 mil pessoas ao vivo acompanhando os programas, isso só na internet, fora as redes aí que nos transmitem, as nossas parceiras, né? E ontem, no consolidado, agora já tá maior, acho que o pessoal vai atualizar esse número de manhã, mas ontem, no consolidado, olha, eu quero agradecer de coração mesmo a todo mundo que acompanhou com a gente aqui. Foram mais de 600 mil pessoas que acompanharam a transmissão do ICL, da apuração das eleições de ontem. É o recorde histórico do ICL. É a maior audiência da história. Mais audiência no ao vivo e depois no consolidado no final do dia, do que a apuração das eleições de 2022, que foi eleição nacional, Lula e Bolsonaro, aquela coisa toda. Um negócio assim inacreditável ontem. Muito obrigado. Eu recebi assim, ó, mensagem de tudo quanto é gente, de tudo que é lado. Até fiquei brincando com os amigos, mandei em 2 grupos ali, né? O pessoal tava falando que tava vendo as eleições, eu mandava uma mensagem lá, eu falei, bom, a gente tá ao vivo no ICL, mas se tu quiser continuar vendo com o Merval Pereira na Globo News, pode continuar. E muita gente me respondia, não, na verdade a gente já tá no ICL, né? Minha avó tá no ICL, minha mãe tá no ICL, minha cunhada, tá todo mundo assistindo. Olha, gente, 600 mil pessoas, 607 mil pessoas, foi o número consolidado ontem. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A gente tava com um repórter em cada porta dos principais comitês em São Paulo, um na porta do Marçal, que aliás um fujão, arregão. Marçal, cadê o macho? É uma crise de macho mesmo. Eu acho que esses caras têm razão quando eles falam que o Brasil tá vivendo uma crise de macho. Já viram essa história, né? A teoria desevolucionista do pi pequeno. Vocês conhecem essa, né?
As mulheres querem ocupar o lugar dos homens, mas isso é antinatural, porque na verdade o homem que é o caçador e a mulher tem que ficar cuidando da casa, leia-se lavando a roupa e as cuecas cagada do macho, com perdão da palavra, né, mas é verdade. E isso está criando uma geração de homens fracos. Vocês sabem essa teoria, né? Hein? A teoria para justificar o homem banana. Não é que eu sou um banana, veja bem. Não é que eu sou um idiota. Não é que eu sou um inepto, um incompetente, um covarde, um babaca, um idiota, um fraco. Não é isso, não. É porque as mulheres querem tomar o meu lugar. Eu vou quase chorar, Pablo Marçal. Que então, quando eu perco a eleição, eu fujo do comitê sem dar entrevista. Hein? Marçal, liga pro Gustavo Lima e foge com ele para Miami. Quem sabe até rola uma música nova, né? Uma letra que eu chamo brincando de sertanejo fanho, né? Porque hoje em dia qualquer cantor sertanejo parece tudo fanho, né, Jimmy? Tem que ser fanho pra cantar sertanejo hoje em dia, Jimmy. Os caras é tudo fanho, mano. Ai, que saudade de Belchior, né? Era um fã de verdade, né? Não era um fã da indústria. Hoje em dia até a fanheza vem da indústria, gente. Pablo Marçal, você é um arregão, um fraco, um pobre coitado que só fez dinheiro enganando trouxa, roubando dinheiro de velhinho de banco, condenado por isso, inclusive. E hoje fica tomando dinheiro de gente despreparada, que muitos, aliás, têm pena dessas pessoas. Fraco, covarde, arregão, tudo isso. Tava lá nosso repórter, né? Quem tava ontem lá na porta do Marçal? A Gabi tava... André Uzeda. André Uzeda tava lá, não teve coletiva. Então, olha, a cobertura de ontem é espetacular. A Gabi Varela estava lá no comitê do Nunes, do Boulos, o Will estava lá no comitê do Nunes. A gente vai trazer no ICL Notícias Primeira Edição tudo aqui para vocês, todos os vídeos, toda a cobertura. Né? Aqui no Desperta não dá tempo para colocar muito vídeo, porque eu falo mais do que os vídeos. E esse programa aqui é para eu falar mesmo, 1 hora sozinho, que eu gosto. Então eu não gosto de ficar botando muito vídeo não, mas depois lá no N1, o N1 tem 2h30, né, gente? Se não botar vídeo, as pessoas desmaiam na bancada. Né? Aqui não, aqui 1 hora eu consigo dar uma segurada, né, Jimmy? Tá, vai ter a cobertura completa lá. Mas a gente vai para lá daqui a pouco. Vamos lá, ó. Eu vou dar uma passada geral em tudo que aconteceu ontem, o máximo que eu consegui aqui do Brasil. Tem Sérgio Moro tomando chinelada em Curitiba. A Rojanja era candidata a vice, sabia? A Rojanja era candidata a vice, prefeita de Curitiba. Como será que foi a Rojanja? Hã? Como foi o Centrão? Como foi o PL do Bolsonaro? Como foi o PT? Que Brasil saiu das urnas ontem? É um Brasil mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda? Principalmente, não só o número de cidades, mas as cidades importantes, as assim chamadas, as G103, né? As grandes cidades, as 103 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Ou seja, quem vai governar o maior número de brasileiros, não só de cidades. Isso é importante, hein? Ganhar o maior número de cidades não significa governar o maior número de pessoas. Isso é importante por quê? Para as eleições de 26 também, claro, para mexer no Senado, mexer na Câmara principalmente, porque se você tem mais vereadores, você tem mais capilaridade eleitoral, você tem mais gente sob o seu comando, você tem mais chance de fazer uma boa eleição. Para Câmara e Senado em 26, não necessariamente para a presidência da República. São coisas diferentes, as pessoas votam com uma cabeça diferente. Vamos passar por tudo aqui. Porto Alegre foi para aqui, ó, o Sebastião Melo, prefeito da enchente, ficou, se eu não me engano, a 0,26 de matar no primeiro turno. Eleição de São Paulo foi assim, ó, pau a pau até o final. Quase tudo empatado. Vamos falar de pesquisa também. Será que foram bem as pesquisas? Será que foram mal as pesquisas? Alguns foram mais ou menos, uns brincaram de margem ali, a gente vai mostrar aqui. Um instituto cravou em São Paulo, praticamente cravou. Está sendo um pouco ignorado pela imprensa, eu vou explicar por quê. Eu vou me ater aqui ao trabalho técnico e aos números que já tem histórico, aliás, esse instituto. Que é considerado bolsonarista e tal, porque trabalha também para o PL, como vários institutos trabalham para vários partidos. Aliás, todos trabalham para partidos. Vocês sabem disso, né? Os partidos contratam pesquisa de quem? Da padaria? Não, dos institutos. Então a gente tem que ter cuidado, prestar atenção nos fatos e dar uma limpada na sujeira. E um instituto em particular errou
num nível em São Paulo que a partir de agora a gente tem que prestar atenção e esperar as explicações. Porque eu não acho que quem errou, errou porque quis. E nem acho, nesse nível, obviamente, que errou por pagamento. Também não acho. Agora, precisa explicar, porque é um instituto muito considerado, a gente considera aqui, traz as pesquisas e tal, ficou difícil de trazer pesquisa desse instituto, a partir de hoje, sem uma explicação do porquê erraram. E pode errar, gente, faz parte, não tá fácil medir eleição. No mundo todo, tá difícil. Então, assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque não foi pouco. Pesquisa de véspera, você não pode errar nem a posição de candidato, viu? Quanto menos um erro grande como foi ali, tá? Vamos lá, então, passar por eleições? Ó, já estamos com 10 mil pessoas aí, vamos tentar bater o recorde do programa hoje? Eu nem sei qual é o nosso recorde no ao vivo, 20... Não, 30 passamos já, né, esses dias. 30 mil, né? 30 e poucos mil. Vamos lá tentar chegar, será que dá? Bom, o calorão que tá pegando São Paulo e boa parte do Brasil aí, vai dar uma mudada no tempo a partir do meio de semana. Podemos ter clima ameno e chuvas, só pra gente começar aqui com o tempo, né? Uma notícia importante, a nota do Enem dos concursos. Atenção, quem fez o Enem dos concursos aí, a nota sai terça-feira, amanhã, tá? Quem fez o Enem dos concursos, ele foi postergado por conta das enchentes de maio no Rio Grande do Sul, lembram, né? Aí foi feito uns meses atrás. Amanhã tem a nota oficial. Fica ligado quem fez o Enem dos concursos. 2023 foi o ano mais seco para os rios no planeta em 30 anos. A gente vem trazendo isso aqui também. Importante, vocês sabem, talvez esse seja o programa da imprensa brasileira que mais fala em emergência climática. Eu não estou brincando. Tem coisa que eu não falo aqui, porque eu não esqueço, não vejo, não é foco, não me interessa, sei lá. Agora, isso aqui vocês sabem que é quase todo dia, né? Se não é todo dia. Se não é todo dia. Então, vou trazer só rapidamente aqui para marcar posição, para a gente não esquecer que a coisa está feia ainda nesse ponto, né? E aí, quando a gente falar de Porto Alegre, a gente vai lembrar disso aqui. Vamos ver se tem relação. A população sofrendo pela emergência climática e a decisão do voto, será que tem relação? Beneficia a pessoa que está no poder ou não beneficia? A ver, né? Vamos lá então, lá para o iclnoticias.com.br. Essa foi a eleição do Centrão, tá? Se a gente pegar no geral. Quem acompanha o Desperta já sabia. Já sabia. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Primeiro eu vou falar as coisas que eu errei, depois as coisas que eu acertei. São Paulo eu achei que ia dar Boulos e Marçal. Errei. Deu Nunes e Boulos, pela ordem. Achei, aliás, que o Marçal podia chegar na frente do Boulos. Errei também. Achei. Não era nem por olhar pesquisa, era por feeling. Achei que ele estava num momento de subida. Estava chegando, estava subindo. E poderia desbancar o Nunes. Principalmente a avaliação feita depois do debate da Globo. Agora, deixa eu só fazer um asterístico, como dizia minha avó. Importante. Falei isso aqui no programa de sexta. E aí, sexta-feira à noite, o Marçal publica o fatídico laudo falsificado mostrando que o Boulos tinha sido internado numa clínica psiquiátrica, o que era mentira, por uso de cocaína, o que era falso. Isso aí rapidamente ganhou as redes, virou grande história na sexta de noite, no sábado ficou um caos, logo desmentido, e até o presidente do partido do Marçal acha que isso aí pode ter tirado ele do segundo turno. Então talvez eu não estivesse todo errado. Também assim, isso é a opinião do presidente do Marçal, mas eles têm pesquisa interna, investem nisso. Pode ser que o presidente do partido esteja falando de chute, ou por qualquer outro motivo, ou porque quer botar a culpa no Marçal, falou que o partido não foi consultado. Pode ser. Mas eles têm pesquisa. Então é bem possível que tenham medido e que isso possa ter sido, se não negativo para o Boulos, no fato de não ter força para tirar o voto do Boulos, pode ter sido negativo para o Marçal. Estamos falando de uma eleição onde Pablo Marçal não chegou no segundo turno, se eu não me engano, por 70, 80 mil votos, uma coisa assim. Uma coisa assim. É meio bairro de São Paulo. Tá? Então, errei.
Tá dito aqui. Agora, isso aqui vocês já sabiam, que acompanham o Desperta, tá? Isso aqui é a eleição do Centrão. Eu falei várias vezes também no N1, no N2. Falei, isso aqui vai ser a eleição do Centrão e falei mais. O que aconteceu? O PSD do Kassab vai tomar o lugar do histórico do PMDB. E tomou. O PMDB era o grande partido das prefeituras. Vamos lembrar, o PMDB nunca ganhou uma eleição majoritária, né? Nunca teve presidência da República, teve com o Sarney. Mas aí foi colégio eleitoral, quem foi eleito foi Tancredo, Sarney. Depois nunca mais. Agora, o PMDB era sempre o partido que ganhava as prefeituras no interiorzão aí, né? Pra tudo que é cidade. Aquele partido guarda-chuva, o cara que não se identificava muito com a esquerda, mas também não queria ir para os partidos da Arena, que eram ligados à ditadura militar, né? Os partidos que vieram depois da costela da Arena, que se transformaram e viraram um monte de coisa, que hoje estão por aí ainda, né? Vários deles, era o PMDB. O PSD tomou esse lugar. O PMDB não desapareceu, claro que não, continua um partido gigantesco, mas o PSD hoje do Kassab é esse lugar. Ali cabe meio tudo, entendeu? O Kassab tem um controle, mas é um controle meio fluido, né? As pessoas têm muita liberdade ali, você tem desde o Eduardo Paes no PSD, que rapou o tacho no Rio de Janeiro, até o prefeitinho lá do interior de não sei aonde, né? Com todos os seus interesses locais, as suas coligações. Cabe qualquer coligação, cabe tudo ali, não deve muita explicação. O partido não fica cobrando muito também que todo mundo coligue junto e vota junto e vá para a convenção e decida a mesma coisa. Não, ele é um partido municipalista, digamos assim. Não sei nem se existe esse termo, estou inventando aqui. Né? Deveria recorrer ao Marcos Nobre, ao Safatli, ao Celso Rocha de Barros, a galera que manja aí, mas é um partido meio municipalista mesmo assim. E tomou conta, tá? PSD, MDB e PP lideram o ranking de prefeituras em 2024, foram os grandes vencedores. O PP no Rio Grande do Sul dominou, né? O PP, o grande partido do Rio Grande do Sul, hoje é o PP. Turbinados pelos bilhões de orçamentos secretos, os partidos do Centrão dominaram as prefeituras em 2024. O PSD, MDB e PP cresceram e lideram o ranking de prefeitos, conforme o TSE. O PSD do Kassab fez 844 prefeituras no primeiro turno, aumentando em 190 as que já controlava. Bom crescimento, né? O partido controla o Senado, através do Rodrigo Pacheco, e a maior cidade da legenda foi o Rio de Janeiro. Mas é isso que eu falei, né? O Paes não é um kassabista, não tem essa relação, é bom a gente entender. Não tem essa relação que tem o Lula com o PT. E até o Bolsonaro, com uma parte importante do PL. Vamos lembrar que o Bolsonaro tirou o PL de ser um partido pequeno e médio para virar um partido gigante. Então tem uma ascendência ali, sim. Não manda em tudo, mas manda em muita coisa. O Valdemar da Costa Neto é que não quer se livrar do Bolsonaro. Se o Bolsonaro sai dali, o Valdemar sabe que o fundo eleitoral e partidário dele vai lá para baixo. E tem uma debandada. Aconteceu com o PSL. As pessoas pularam para o PL. Então quem magnetiza isso é o Bolsonaro, né? Segundo partido, o MDB. 812 prefeituras, cresceu também. A última eleição era 784. Então, o MDB cresceu, mas o PSD do Kassab cresceu mais. O PP, hoje, do Arthur Lira, completa o pódio com 724 prefeituras. Aí tem uma avaliação aqui sobre a frustração dos planos do PL, e eu vou colocar em perspectiva, tá? Tem isso, mas não é só isso. Vamos entender então. Tem isso, mas não é só isso. Então, rapidamente, grande vencedor da eleição de ontem no Brasil. O Brasil sai mais à direita da eleição. Isso é importante. O Brasil sai desta eleição mais à direita. Os partidos do Centrão, eles são partidos de direita no geral. Veja, o PSD do Kassab comporta até pessoas que, assim, não é... É quase um centro-centro com umas tintas progressistas, às vezes, tipo o Eduardo Paes, né? O Eduardo Paes não é um cara de direita, não é um Bolsonaro, longe de ser um bolsonarista, não é um conservador reacionário, né? É um cara que está bem no centrão mesmo, e aí em algumas coisas vai ter umas tintas de centro-direita e outras vai ser meio progressista e tal, não sei o quê. Mas o PSD no interior, que é onde ele ganhou a maior parte das prefeituras, ele tem uma tendência a congregar mais à direita. O PP é um partido de direita, salvo raras exceções. O MDB se tornou um partido mais à direita também.
Então, a grande vencedora do Brasil é a direita. Da centro, 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 direita à extrema, que aí a gente vai para o PL e dentro do PL os bolsonaristas, que é uma outra franja do PL. PL não é só bolsonarista. Não é só bolsonarista, mas em grande medida é bolsonarista. Então tem uma certa frustração porque o PL do Valdemar da Costa Neto projetava 1000 prefeituras. Eu já falei isso aqui, essa projeção era meio fantasiosa, tá? Sempre foi. Sempre foi. Isso era meio chute maluco do Valdemar da Costa Neto. 1000 prefeituras não fez nem o Kassab, e nem o MDB, e nem em sonho que o PL ia passar o PSD. Nem em sonho. Nem em sonho. Talvez podia passar o PMDB se o PMDB caísse. Havia uma ideia, uma projeção, talvez, do Valdemar da Costa Neto de que o PL poderia chegar nessas 1000 prefeituras com uma queda do PMDB, o antigo PMDB, o atual MDB. Não aconteceu, pelo contrário, subiu o MDB. Então errou no pulo ali, o Valdemar, né? Ficou com 495 ao final do primeiro turno, metade da projeção. Embora frustre os planos de se tornar a maior legenda do país, de novo, isso já nunca ia acontecer. Isso é viagem, tá? Isso é viagem. O resultado mostra um crescimento de 150 prefeituras em relação a 2020. Então o partido PL, que era um partido que oscilava entre o pequeno, né? Vamos lembrar lá, o PL já foi em alguns momentos da República um partidinho daqueles bem pequenininho mesmo. Partido liberal, esse partido de nicho. Chegou a ser médio em algum momento, assim, né? Se eu não me engano, o Zé Alencar era do PL. Ô, Jimmy, dá uma checada pra mim aí, eu não vou lembrar agora. Faz uma gentileza, coloca José de Alencar partido. Eu acho que o Zé Alencar era do PL. Mas era um partido bem de nicho, dos liberais, meio escola Chicago, austríaca, sei lá o quê, economia, liberalismo. É isso. O PL vira um partido de massa hoje. É um partido de massa no Brasil, né? Era do PL o Zé Alencar? Era do Partido Conservador. Partido Conservador, mas acho que na época, não lembro, acho que na época ele chegou a ser do PL em algum momento, não vou lembrar. Ou PRB, eu não sei. PRB? Partido Republicano Brasileiro? Ah, PRB, era PRB, isso. E aí cresceu, mas tem uma coisa importante. Bom, aqui só para resumir aqui, o PT caiu, o PT perdeu 51 prefeituras, fez 234 prefeitos, né? Não, perdeu. O PT subiu 51 prefeituras, mas fez 2, 3, 4 prefeitos. Veja como tá longe o PT. Né? Cresceu ali um pouquinho, mas tá lá embaixo ainda. É um partido ainda, em alguma medida, em reconstrução. Né? A reconstrução da impeachment da Dilma, Lava Jato, prisão do Lula, tudo. Vamos lembrar que o PT, gente, é importante colocar isso no contexto. O PT, nos últimos 10 anos no Brasil, é um partido que quase acabou. Quase acabou. É um partido que passou anos, ao invés de ter musculatura para fazer eleição, passou anos defendendo a própria existência. Isso tem que ser considerado, hein? O crescimento desses partidos da direita vem no vácuo da Lava Jato, do impeachment da Dilma, da prisão do Lula, que enfraqueceu muito o PT, abriu essa porta é corrupção, é não sei o quê, e veio a direita. Então esse crescimento da direita não é orgânico, natural, como se fosse o fermento de um pão. Ele é anabolizado, ele é estimulado, tá? Eu às vezes acho até um milagre que o PT continue a existir. Às vezes, se eu olhar a história do partido, olha, né? Os grandes perdedores que mais perderam foi PSDB e o PDT. O PSDB caiu pela metade o número de prefeituras. O PSDB sim tem que se preocupar, caminha para um lugar perigoso. Datena fez menos de 2% dos votos em São Paulo. PSDB, gente, que dominou São Paulo por décadas. Prefeitura e governo de estado. Perigoso, vai ter que olhar com carinho para as federações, né? Para as coligações de longo prazo, senão está indo para um caminho perigoso. E o PDT derrota acachapante, inclusive, pro Ciro Gomes, em Fortaleza e em Sobral.
talvez tenha sido o pé do chão do Ciro, da sua carreira política, agora. Caiu pela metade, 314 a 144 prefeituras. O PL do Bolsonaro, então assim, ó, frustrou os planos do Valdemar. Calma lá, os planos do Valdemar para ser o maior partido do Brasil em número de prefeituras era viagem, tá? Então não é bem assim. O Valdemar podia viajar o quanto ele quisesse, não era factível, qualquer pessoa que você fosse falar, a pessoa ia falar, Valdemar, desculpa, você não vai passar o Kassab, você não vai passar o MDB, tá longe ainda, né? O PP, tá longe, e ficou longe mesmo. Agora, atenção, o PL do Valdemar, do Bolsonaro, lidera ranking de vereadores eleitos em capitais, ou seja, maior número de vereadores eleitos em capitais é do PL. Que é onde a vida real se dá. Isso aqui não é coisa pouca não, gente. Isso aqui é muita coisa. O partido emplacou 96 representantes no legislativo desse grupo de 26 cidades. Depois veio PSD, PP, MB e União Brasil. Ou seja, nada de esquerda. A maior parte dos vereadores do Brasil hoje é de direita. Se eu não me engano, quase 60%. Centrão, direita. Tá? E dentro da direita, a extrema-direita, que é uma parte do PL e outras coisas por aí, republicanos e não sei o quê. A extrema-direita tem tudo que é lugar, né? União Brasil, tá? Tem tudo misturado. Tá? Então, de novo, tem que ser visto com cautela essa história toda. O PL também, na onda do bolsonarismo, também, atenção, lidera o ranking de partidos que vai disputar o segundo turno. Isso aqui também não é pouco. Olha aqui, ó. Das 51 prefeituras que vão ter segundo turno no Brasil, das 51, as próximas é o G103, né? As cidades com mais de 200 mil habitantes. Dessas, metade já decidiu, metade vai decidir no segundo turno. Das 51 disputadas, que vai ter 23, ou seja, metade das que ainda falta disputar o segundo turno, quase metade, né? Quase ali, tem candidato do PL do Bolsonaro e o candidato lidera. Isso aqui é uma vitória acachapante. Por quê? Porque aqui está o maior número de brasileiros. Então esquece um pouco o tamanho do partido do Kassab, porque pega também muita prefeitura pequena de interior. Aqui é onde está o povo. Aqui nessas cidades é onde está o povo. E nessas cidades, o PL do Bolsonaro já ganhou várias no primeiro turno. Se eu não me engano, foram 10. O PL é o partido com mais presença no segundo turno. A sigla vai participar de 23 das 51 em disputa no próximo turno, no segundo turno. Nas últimas municipais, o PL não estava nem no top 3 de partidos que avançaram para a segunda etapa, para o segundo turno. A liderança era do PT, que esteve em 15 dos 57 duelos. Em seguida, o PSDB, que estava em 14 municípios disputando o segundo turno, hoje não está em nenhum, 0. E o MDB, que estava em 12. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Aqui o PL, ó. Em 2020 estava disputando 2 segundo turno, gente. 2. Esse ano está disputando 23. Repito, essas são as maiores cidades do país. Isso aqui é tudo capital. Tudo capital. E o PL ganhou, se eu não me engano, mais 10 já ganhou. 10 ou 12 das G103, das maiores cidades do Brasil. Isso aqui é muita gente. Isso aqui é um contingente eleitoral enorme. O PT caiu, estava disputando 15, hoje está disputando 13 segundos turnos. O MDB caiu também, o PSD do Kassab aqui, ó, ficou igual. Então muitas vezes adianta pouco você ganhar quase 1000 prefeituras, mas não pegar as prefeituras que importa. Vocês entenderam? Esse é o ponto dessa parada toda. E aí tem União Brasil, não sei o quê, Ó, o PSDB, cadê? Ó, o DEM em 2020 disputou 8, nenhuma. Olha aqui de onde é que o PL tirou os votos, ó, atenção. O PL tirou votos para chegar no segundo turno das capitais do centro.
de um centro até ou radical ou até mais moderado. Democratas, PSC, Patriota, PROS, o antigo PSL também, PTB, e aí PCdoB e Rede. Então não é pouco. O PL vai estar disputando o segundo turno em Belo Horizonte, Niterói, São João do Meriti, Guarulhos, Santos, Caxias do Sul, Pelotas, Canoas, cidades importantes todas elas, olha só. Não é cidade pequena, é uma cidade importante. Goiânia, Cuiabá, com Abílio Brunini. Abílio Brunini, aquele careca nojento que fica enchendo o saco dos outros na CPI, deputado federal, inútil. Chegou em primeiro em Cuiabá. Gente de Cuiabá, vocês estão com a cabeça onde? Tá lá o Bolsonaro, né? Fortaleza, João Pessoa, Aracaju, 3 cidades do Nordeste, enclave importante da esquerda no Brasil. Cidades que ajudaram a eleger o Lula em 2022. O segundo turno está na mão do Bolsonaro. Manaus, Belém, Palmas. Isso aqui é muito grande, tem que saber ler esses dados e olhar para isso. Tá? Então aqui, ó, esquece o que o Valdemar da Costa Neto disse, que ia fazer mais prefeito que o Kassab. Isso não... O PL tá pulando de alegria com isso aqui. Ah, mas o Bolsonaro perdeu no Rio de Janeiro. Isso, o Rio de Janeiro fica pequeno perto disso aqui, tá, gente? Isso aqui é controle de muita gente para a eleição. Muito orçamento. 4 anos de prefeitura, se eles ganharem metade dessas cidades aqui, metade, é capaz do PL, por causa da força do bolsonarismo, governar aí um quarto das maiores cidades brasileiras a partir de janeiro. É muito, 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 muito. PL, PP e União Brasil levam mais prefeituras nas maiores cidades. Olha aqui o ranking, ó. Isso aqui é importante. Vamos ver se a Folha fez gráfico aqui, porque eu não vou ficar lendo esse negócio todo não, né, Folha? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Não fez gráfico, Folha? Cadê o gráfico para nós? Ajuda nós, né? Porque de manhã não dá tempo de ficar vendo todo o negócio aqui. Não tem gráfico, né? Mas que beleza. Mas que site bagunçado, hein, Folha? Tira esse negócio da minha... Olha aqui. Sai! Ah! Aqui, ó. Vamos lá ler então, né? Para reforçar, 50 das 103 maiores cidades do Brasil, das que vão ter segundo turno, 50 das 103, ou seja, tem 103 cidades que vai ter segundo turno, são as maiores, se você somar essas 103, é um contingente absurdo de pessoas, né? Das 50 que já definiu, 10 o PL ganhou, que é o que a gente falou antes aqui. 10 o PL ganhou, tá? E tá na disputa de mais 22, 23, se eu não me engano, né? Que a gente acabou de falar ali. Então, não é pouca coisa mesmo. Mesmo. Eleição excelente. Vou nadar contra a maré aqui, tá? Eleição excelente em termos eleitorais para o Bolsonaro dentro do PL. Tem outros que procosa aí... Vai sair rachado aí com o Pablo Marçal, os cães já farejaram ali que dá para tomar o lugar do Bolsonaro em vários lugares, porque o Marçal foi o tubarão que cheirou o sangue na água, né? O Marçal, ele tem esse mérito. Ele tem esse mérito, ele conseguiu fazer o Bolsonaro sangrar, ele cheirou o sangue na água e ele mostrou, ele se deu mal, o Marçal, em certa medida se deu muito bem, né? Com a quantidade de votos que fez. Mas se deu mal porque não chegou no segundo turno. Mas ele mostrou que o Bolsonaro é suscetível ao surgimento de novas lideranças para disputar a franja da extrema-direita dentro da direita. PSDB desabou, já falei aqui. Isso aqui já foi também. O que mais temos aqui? Aqui temos o mapa, né? Só para vocês terem uma ideia, rapidamente. Ó. O PSD, os partidos que mais fizeram, né? Lá em cores fica mais fácil de ver, né? MDB, PP, União Brasil, PL, Republicanos, PSB lá embaixo, PSDB e o PT lá embaixo. Olha aqui, ó.
Quem acompanha o programa aqui sabe que eu já tinha falado isso, já tinha avisado. O grande perdedor da eleição seria o PT. Cresceu um pouquinho, mas tá lá, tá longe, né? Aliás, o PSB fez mais em prefeituras do que o PT. O PDT lá embaixo caiu bastante, aí todo mundo para baixo lá, né? Qual que é a grande questão desse mapa aqui, só para a gente ver rapidamente, é que enquanto o PT, se vocês forem olhar aqui, ó, enquanto o PT, Partido dos Trabalhadores, concentra os seus votos, a sua maior dos seus votos de prefeituras, não de número de habitantes, tá? De prefeituras, ainda muito no Nordeste, tá? Tá aqui, ó, dá pra ver, né? A maioria é norte de Minas, Nordeste, aqui, ó. Isso aqui é o PT. Vejam a diferença para o PL do Bolsonaro. Não consegue penetrar ainda muito no Nordeste, mas, olha aqui, é como se o Nordeste tivesse murado praticamente, né? Mas olha aqui, ó, é um partido que se nacionaliza muito mais do que o PT. Tá por tudo o PL, olha aqui, ó. Tá por tudo o PL. Por que eu não tô conseguindo botar mais pra baixo isso aqui? Ai, cara, esses mapas também dos caras, olha, eu vou te contar. Sobe. Ah, que desgraça. Mas dá pra ver, né? Tá pelo sul, tá pelo sudeste, centro-oeste, norte, né? Essa é a diferença. E isso é uma questão também, né? Porque quando você tá mais capilarizado, você chega para a eleição de 2026 com uma chance maior de fazer deputados e senadores, que é talvez a grande disputa da próxima eleição. Vamos lá rapidamente passar pelas capitais então, fazer uma análise de São Paulo, depois passar um pouquinho rapidinho por todos pra gente falar todo mundo aqui, né? Nós temos mais 20 minutos, lembrando que depois tem o Célio Notícias primeira edição, que vai trazer um monte de coisa aqui, 2 horas e meia de programa, vídeo, especialista, bagunça e tudo, né? Tá bom? Ó, Nunes e Boulos no segundo turno, todo mundo já sabe, né? Mas o Marçal chegou ali, bateu na trave, né? Dizem as más línguas porque não ajustou o mindset, né, Marçal? Hein? Não é isso? Não é esse negócio do coach? Não quis. Não quis, Marçal. Tem que querer mais, Marçal. Né? Tem que acordar mais cedo. Que hora tá acordando, Marçal? Hein? 5h30? Frango. Né, ô Jimmy? 4h30, Marçal. A partir de hoje, 4h30 da manhã. Pensamento vencedor. Tá? Na cabeça só prosperidade. Tem que querer, meu filho. Não quis. Não magnetizou. Não quer ser próspero. Hein? Vamos lá, Marçal. Acorda. Tá tarde já, né? 7h40. Tá dormindo, Marçal, ainda? Assim não vai ser eleito nem vereador na próxima, Marçal. Pelo amor de Deus. Quero ver, hein? 4h30 amanhã. E às 7 horas fica vendo Desperta aqui também. Bom, Ai, Marcelo, que delícia, né? O Nunes fez 1.801.139 votos, o Boulos fez 1.776.000 e o Marçal 1.719.000. Foi tudo ali, né? Segundo turno muito difícil para o Boulos. Vamos ver onde o Boulos pode achar saída para esse segundo turno. Vamos ver. Advogado do Marçal considerou erro fatal a postagem com falso laudo contra o Boulos. Um dos advogados da campanha do Marçal disse ao Globo sob anonimato. O Marçal tem 2, 3 advogados, né? Um é o Dr. Williams, né? Que é o chamado advogado ostentador, sei lá o quê, né? E tem uns outros 2, eu acho, não sei quem são. Eu não sei porque dá anonimato para advogado de... Mas tudo bem, cara. Cada um, né? Que os assessores jurídicos do candidato e o partido não foram consultados antes da postagem do falso laudo contra o candidato Guilherme Boulos. Isso aqui o Globo está dizendo que ouviu em anonimato um dos advogados que está dizendo o seguinte: o Marçal postou isso por conta própria. Ele não consultou os advogados do partido e seus assessores jurídicos. Mas, e eu estou dando aqui uma informação,
o Marçal consultou, sim, o seu advogado para fazer uma espécie de blindagem. Consultou, possivelmente sabia que era falso, óbvio, né? Mas ele fez uma consulta para deixar marcado, para depois, se for para juízo, para cassação, falar o que o Marçal falou. Eu só divulguei. Eu não sabia que era falso. Tanto é que para isso eu consultei meu advogado. Né, doutor? Aí o doutor vai falar, Xlim, xlim. Fala, doutor. Xlim, xlim. Fala, né? Brincadeira com os amigos advogados, né? Todo mundo trabalha por dinheiro, né? Mas enfim, tá bom. Ah, mas o que acontece com o advogado? Não é nada, gente. Não vai acontecer nada. Vai no máximo tomar um peteleco na orelha da OAB se acontecer, né? Se acontecer. Essa é a ideia do Marçal. Mas pode ter vida difícil, hein, Pablito? Sem o mindset vencedor, o senhor pode ficar inelegível, hein? Atenção, pode acontecer. Ai, não tem motivo técnico, ai, juridicamente, não sei o quê. Vocês vão brincando com isso aí. Vão brincando com isso aí. O laudo, como já falamos aqui, todo mundo sabe, é falso, né? A Tabata ontem imediatamente anunciou apoio ao Boulos no segundo turno na disputa à prefeitura. A Tabata fez 9,94% dos votos. Eu vou votar em Guilherme Boulos, disse a Tabata, porque eu não consigo e não conseguiria jamais colocar o meu voto em um projeto liderado por Ricardo Nunes. Mas saibam, eu e Guilherme representamos projetos absolutamente diferentes para São Paulo e para o Brasil, disse a Tabata. E falou mais, eu não estou fazendo juízo de valor no qual eu acredito, o grupo político no qual eu acredito e tenho a alegria de liderar. É um projeto diferente para São Paulo. Um voto de coragem, porque é isso que quase 600 mil pessoas esperam de mim. São projetos diferentes, mas a gente vai seguir caminhando amanhã, tarde e noite, para que a gente possa ter São Paulo do jeito que a gente merece. Ou seja, a Tabata falou o seguinte, que o Nunes é o pior prefeito que São Paulo já teve. É medíocre pela sua desumanidade, é medíocre pelo aumento da desigualdade, eu não consigo imaginar na minha cidade, tenha 80 mil pessoas na rua. Não entra na minha cabeça que a cidade que eu tanto amo por ser a capital, caiu em educação. São Paulo vai ter a melhor educação pública do Brasil. Não vai ser agora, infelizmente, diz a Tabata. Com ela que vai ter, né, no futuro, se ela ganhar essa eleição. Ou seja, ela declarou o voto, muita gente cobrou que ela fizesse isso no primeiro turno. Gente, vocês largam a mão de ser ingênuo, tá? A Tabata estava disputando a eleição. Olha o que aconteceu com o Datena. O Datena largou a eleição de mão, ele fez menos de 2%. A Tabata tem o direito de disputar a eleição até o final. Entraria eventualmente na conta dela um segundo turno entre Marçal e Nunes? Também entraria, mas é um risco que ela decidiu correr, sabendo do risco. Se hoje de manhã nós estivéssemos aqui falando de Marçal e Nunes no segundo turno, a gente já está falando que a Tabata poderia ter feito essa leitura com a pesquisa do partido dela e falado, gente, eu não vou ganhar, e vai dar Marçal e Nunes no segundo turno. Nunes, segundo a Tabata, o pior prefeito que São Paulo já teve, segundo ela, acabou de falar, frase dela. Marçal seria o quê, Tabata? O pior exterminador do futuro que São Paulo já teve. Então ela estava dançando nessa dança. Foi arriscado, mas chegou. E agora declara voto no Boulos. Declara peronomútil, né? Declara assim, tá. Vai, tá bom. Assim, vamos deixar claro que eu sou melhor que o Boulos. Tô brincando, tá? O pessoal pega no pé da Tabata, eu acho que ela é uma liderança importante, né? Se a gente olha do outro lado, tem Nicolas, tem Gustavo Gayer, né? Então vocês param de pegar no pé da Tabata aí, tá bom? A realidade é dura, gente, é dura, né? Então vota no Boulos. 600 mil votos, é bastante. Vem tudo pro Boulos? Não vem. Qual a tendência do eleitor da Tabata e todos os outros eleitores no geral? Uma boa parte dos que votaram no candidato perdedor. Faz o quê no segundo turno? Vai pra praia. Vota branco. Vota nulo. Não aparece na urna. Uma boa parte. Uma outra parte importante pode ir para o candidato que talvez veja com mais afinidade. Eu tenho dúvida se é o Boulos que o eleitor da Tabata vê com mais afinidade, mas sim, uma boa parte é. 600 mil. Vamos chutar que o Boulos pega aí 150, 200 mil votos nesse pote, seria bom demais já. Demais. Isso aí já é maior que a diferença do Nunes para o Boulos no primeiro turno, né? Então tem um pote de votos importante para pegar.
Qual o problema do Boulos e onde está talvez a solução? Isso aqui está tudo nesse mapa aqui, ó, o mapa lá do Estadão. Isso aqui é o mapa da cidade de São Paulo, a popular cabeça de girafa, gente. Chegou a cabeça de girafa, viu, gente? Nunca tinha visto, né? Agora viu, né? Ó, esse é o popular cabeça de girafa, né? Tá aqui, ó. Qual que é a questão aqui, gente? Ó, verde é voto do Pablo Marçal, tá? Roxo é voto do Boulos. Preto é voto do Ricardo Nunes. Isso aqui tudo é voto do Marçal. Há uma tendência maior, óbvia, de ir para o Nunes. Por quê? Porque vários eleitores do Bolsonaro que desobedeceram o mito no primeiro turno votaram no Marçal. Bastava ler os comentários no Instagram do Bolsonaro, dos filhos, do Malafaia, não sei o quê. Eu amo o Bolsonaro, eu ajoelho para ele, eu ajoelho para Pneu, ele é o mito, o salvador, mas eu vou votar no Marçal. Tinha vários desses, vários. A gente falou sobre isso aqui várias vezes. Isso era ciência observável ali no Instagram, né? Pessoas reais falando, né? Se você ia contando, saltava aos olhos. Tem uma parte do eleitor que é, digamos, o marçalista. Mesmo esse pode ir para o Nunes ou anular ou não vai para o Boulos. A maioria não vai para o Boulos. Então isso aqui é voto do Nunes. Não a maioria, não tudo, mas tendência de voto do Nunes, né? Aqui é voto do Boulos, tá? Nas franjas superiores da cidade, vamos colocar assim. Isso aqui é a área do Boulos mesmo, né? Aqui tem o Campo Limpo, onde o Boulos mora, né? Ou não sei se mora ainda e tal. Então isso aqui é a área do Boulos, ó, roxo, roxo, roxo. Onde que o Boulos pode focar e pegar voto? Zona Sul de São Paulo, o pescoço da girafa. Isso aqui tudo ficou com o Nunes, ó. Tudo ficou com o Nunes. Parelheiros, Capela de Socorro, Piraporinha, Santo Amaro, Pedreira, Grajaú, isso aqui tudo ficou com o Ricardo Nunes, o preto, né? E o que é que tem aqui? Isso aqui é a região mais populosa de São Paulo. Se eu não me engano, Zona Leste e Zona Sul. Então o Boulos pegou uma parte da franja, que é uma região bem populosa de São Paulo, com mais votos, e Zona Sul ficou com o Nunes. Alguns lugares aqui com uma diferença grande, 6, 7% dos votos. Isso aqui, tradicionalmente, o PT consegue virar. Consegue virar como? De 3 modos possíveis. Se vai funcionar, não sabemos. Lula, que entrou na eleição de São Paulo mais ou menos, né? Tudo bem. Lula, Marta, a ideia da Marta na campanha justamente era conseguir pegar esse povo aqui, que tem memória afetiva da Marta, pela prefeitura que a Marta fez muito competente nas periferias. Não funcionou. O mapa mostra que não funcionou. Isso aqui ficou com o Nunes, que tem a máquina na mão, tá com dinheiro, tá com orçamento e tal, tudo bem. E um outro jeito de pegar isso aqui, se é que ainda tem força, a ver, não sabemos, a família Tato, que já disputou eleições majoritárias em São Paulo, é do PT, e o enclave da família Tato é aqui, ó, Capela de Socorro. Conhecida até pejorativamente aqui como Tatolândia, né? Então vejam, o Boulos perdeu na Tatolândia. Pegou uns pedaços aqui que tem muito mais influência do Boulos, por ele ter trabalhado muito aqui, e influenciado e morado aqui, mas a Tatolândia não ganhou. Então a Tatolândia tem que ver se funciona, né? São os potes onde o Boulos pode eventualmente pegar votos. Vai pegar alguma coisa de rebarba do Marçal, tem que cuidar para não perder o que já ganhou, que é difícil, não vai tirar voto do Nunes muito dificilmente nessas regiões aqui de São Paulo, ó, Casa Verde, Lapa, né, Brasilândia e tal, aqui o Nunes foi bem aqui para cima. Isso aqui é a Tucuruvi e Vila Sabina, aqui ó, tudo o Marçal pegou, né? Vila Santana, Casa Verde, isso aqui Jaçanã, isso aqui é uma região também que tem muito a ver também, uma região mais mais tradicional, família brasileira, católica, que o Marçal pega muito essa galera, né? O Marçal não é só uma parada evangélica, o Marçal também
se fez dentro dos católicos de renovação carismática, né? Esses católicos mais conservadores e tal, não sei o quê. Essa zona é uma zona mais complicada para o Boulos. A campanha do Boulos sabe muito mais do que eu, é lógico, mas me parece que o óbvio é atacar eleitoralmente o pescoço da girafa. Aqui dá para tirar voto do Nunes. Fazendo o trabalho de casa aqui, pegando uma parte dos votos da Tabata, dá para sonhar. Tá difícil? Tá difícil. Tá difícil porque se só pegar o Nunes e os votos do Marçal que ele vai herdar, já fica longe. Tá? Mas não é impossível. Então tem que se agarrar no pescoço, né, Jimmy? O Bolsonaro agora já deu... Vou entrar de cabeça, diz o Bolsonaro, sobre apoio ao Nunes no segundo turno. Então o Bolsonaro já viu a coisa. Ontem aconteceu uma coisa muito curiosa no comitê do Nunes. Depois que saiu o resultado e o Nunes sabia que estava no segundo turno, a turma do Nunes ali estava gritando Tarcísio, Tarcísio, Tarcísio. Não se falou em Bolsonaro. Isso pode ser um problema de médio prazo. Eu acho que abre aí várias fissuras no bolsonarismo, como a gente conhece, uma disputa pela extrema-direita que fica mais fragmentada. Cada tempo que passa, o Bolsonaro perde um pouquinho do controle, mas não se engane, não é assim também não. Se o Tarcísio amanhã mandar o Bolsonaro para PQP, o Tarcísio também não tá bem não, tá? Eu não sei se está ferrado, porque é o governador de São Paulo, mas olha, o histórico de quem mandou o Bolsonaro para PQP não é bom, então não convém. Então não é bem assim que o Bolsonaro evaporou e não sei o que, não é. Mas o Bolsonaro mostrou umas fissuras, os tubarões já farejaram sangue e esse mar não tá mais tão para peixe, não é mais o Bolsonaro de 18, não é mais o Bolsonaro de 22, é uma outra coisa. Tem uma virtual disputa em aberta aí na extrema-direita, que vai de Caiado a Tarcísio, Marçal, se ficar elegível, né? Vai espalhando por aí, tá? Vejam, o bolsonarismo é um conceito fluido. O bolsonarista raiz mesmo, que é o cara que tá plugado no Bolsonaro, é aquele filhotezinho tipo Salles, Zambelli. Esses aí, se abandonar o Bolsonaro, amanhã vai varrer calçada, né? Quem tem dinheiro para ficar em casa aposentado vai na calçada. O Salles tem, eu acho. Né? A Cristina Grêmio lá em Curitiba. Isso só existe porque se abraçou no Bolsonaro, gente. Isso é personagem nulo na política. Não existe, não tem vida própria. O Marçal já provou que tem vida própria. Né? O Tarcísio talvez caminhe para isso, a gente não sabe. Então, a ver como as coisas estão andando, né? Passagem rápida aqui pelas capitais e algumas cidades importantes. O Paes, reeleito no primeiro turno, com folga, humilhou o Alexandre Ramagem do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. 60% dos votos, né? Sebastião Melo e Maria do Rosário vão para o segundo turno. Sebastião Melo ficou assim 0,28 de matar no primeiro turno o prefeito da enchente, o prefeito da emergência climática, do sistema anti-enchente falido, das casas de bombas que faliram, dos geradores que explodiram, da drenagem que não funcionou. Então eu não sei onde o eleitor de Porto Alegre está com a cabeça, mas ó, vocês nunca mais falam que o Nordeste não sabe votar, tá? Baixa a bola vocês aí, tudo aí, ó. Baixa a bola. Aliás, botaram um primo do torturador Ustra na Câmara de Vereadores. Então vocês baixam bem a bola para falar que os outros não sabem votar. Bem abaixado. Tá bom? Fred Rodrigues e Sandro Mabel, dois da direita, disputam em Goiânia, segundo turno. Bruno Reis do União Brasil é reeleito no primeiro turno em Salvador. Lorenzo Pasolini do Republicanos é reeleito prefeito de Vitória. Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio disputarão o segundo turno. Aqui uma nota triste, uma nota feliz. A nota triste é que essa Cristina Grêmio é assim... Quando você pensa bolsonarista, é isso aí pra pior. É isso, não vou nem me... Aqui, antivacina, é aquela coisa toda, é o pacote completo, tá?
Antivacina no nível pessoa mentirosa que vai dar entrevista e falou vários prêmios Nobel atestaram que a vacina não funciona. Cite um. Não vou citá-los porque sofrem perseguição. Mentirosa. Mentirosa. Não existe vários prêmios Nobel que atestaram que a vacina da Covid não funciona. Não existem. A senhora mente que nem sente. Esse tipo de pessoa tá lá no segundo turno. Cria do bolsonarismo nessa onda meio Pablo Marçal, que fez vídeo para apoiar, e Nicolas Ferreira, e não sei o quê, né? Então Curitiba, parabéns também, né? O Nordeste que não sabe votar, né? Hein? A Manchester brasileira. Manchester brasileira é Porto Alegre. Hein? Não, Porto Alegre é Liverpool brasileira. Curitiba é o quê? Cracóvia brasileira, sei lá. Vocês ficam bem pianinho para falar mal do Nordeste de vocês aí, tá? E a nota feliz é que a Rosângela Moro, que estava na chapa do... Cadê o homem aqui? Nem tá mais o nome do homem aqui. O Neile Prevost, do União Brasil, apoiado pelo Moro, o Sérgio, e a Rosângela era candidata a vice-prefeita, chegou em quarto, derrota humilhante. Não apareceu nem na foto. Né? Todo mundo com medo do Moro, invencível, governo do Paraná, e não sei o quê. Todo mundo que o Moro apoiou perdeu. Todo mundo que o Moro apoiou perdeu. Lá em Natal, o Girão, apoiado pelo Deltan Dallagnol, fez, sei lá, 3%. O Girão, aquele, chatão, aquele senador também, 3%. Então tem notícia boa por aí, pra lá e pra cá, né? E para terminar o programa, o João Campos, do PSB, reeleito prefeito de Recife. Esse, sim, arrebentou, né? Uma possível liderança jovem progressista para o país. Ah, mas eu não gosto, ele não é o Che Guevara, não sei o que. Bom, aí é problema seu, tá bom? As coisas estão como elas estão, o mundo é assim, e fecha o olhinho, agarra na mão de Deus e vamos embora. Tá? Mandou bem pra caramba e amassou o Gilson Machado, que é o sanfoneiro do barco do Caronte. O Caronte, você sabe, né? É o barqueiro que atravessa os rios lá no Hades, que é o mundo dos mortos, né? Na Divina Comédia do Dante. Quando você morrer, você vai ter que atravessar esses rios lá no Hades, e o barqueiro se chamará Caronte, então já saiba disso para chamá-lo pelo nome, para ele não afogar você no rio. E quem vai estar tocando sanfona nesse barco é o Gilson Machado. Graças a Deus, e não vai estar presidindo o Recife. Tá bom? O programa está acabando. Muito obrigado. Nós voltaremos amanhã. Fizemos uma audiência hoje de 27 mil pessoas, fora as rádios e TV. E agora começa o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo. Tchau. Olá. Eu quero te convidar para uma aula imperdível sobre o mercado financeiro. Aula que vai ser dada por alguém que conhece o sistema por dentro, que trabalhou 20 anos no mercado financeiro, que vai te revelar as armadilhas que esse mercado oferece para quem entra no sistema. Eduardo Moreira vai dar esta nova aula de finanças e te ensinar as estratégias que ele aprendeu para que qualquer pessoa, independente da idade, independente da faixa de renda, possa ser senhor no controle do seu futuro financeiro, do seu patrimônio. A aula vai ser dia 13 de outubro, no domingo, às 8 horas da noite. Não perca! E vem com o ICL.